Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Giordano, professor de Geografia, e hoje nós iremos trabalhar com conteúdo também muito importante, um conteúdo muito amplo. Globalização. Não te esquece, vai lá, digita lá no Google, aulalivre.net, baixe os materiais gratuitamente desta aula aqui. Faz os exercícios e tira as dúvidas, ok? Então vamos lá, pessoal. Quando nós falamos de globalização, primeiramente que nós temos um conceito que não é uma unanimidade. Por quê? Porque a globalização, ela tem algumas questões aí divergentes. O que tu tem que pensar? A maior parte dos autores trabalha com o início da globalização quando? Com as grandes navegações dos portugueses e dos espanhóis. Mas vamos lembrar, não que antigamente ou antes disso não tenha existido algo semelhante, ok? Vamos pensar nisso. A globalização, e aqui nós iremos trabalhar com as grandes navegações dos portugueses e espanhóis. Esta globalização, ela é um processo. E esse processo, ele é dividido em 4 fases. O que nós temos que saber? Que cada fase, ela dá uma contribuição, ela dá uma expansão a este processo de globalização. Portanto, a primeira fase, século XV até a Revolução Industrial, que nós vimos Revolução Industrial na última aula. Vamos lembrar que aqui nós temos o surgimento, o embrião do quê? Do capitalismo, sistema que hoje nós vivemos, nós convivemos, melhor dizendo, com ele, né? Então associa isso. A primeira fase, então, século XV, né? Até a Revolução Industrial. A partir disso, como a Revolução Industrial ela muda as relações do espaço geográfico mundial, nós teremos uma outra fase. E esta fase, ela vai o quê? Da Revolução Industrial até a Segunda Guerra Mundial. Vamos lembrar que aqui, neste processo, que envolve o quê? Desde ali 1800 e pouco até 1945, mais ou menos, nós temos uma expansão muito grande do capitalismo. Vamos lembrar que ainda aqui existiam países no mundo subdesenvolvido que eram colônias dos europeus, principalmente no continente africano, ok? E aí o que tu vai associar? Que a terceira fase, ela vai ser da Segunda Guerra Mundial a 1989. Ou seja, este período é chamado de Guerra Fria. E aí, pessoal, eu vou explicar uma questão para vocês. Talvez vocês nunca tenham se dado conta, mas a indústria cinematográfica trabalhou e muito em cima dessa Guerra Fria. Tu quer ver um detalhe? Olha depois com calma estes filmes. Rocky Balboa, Olhos de Tigre, Rambo, Top Gun, só para citar esses 3. E observem como nós tínhamos uma relação de capitalismo e socialismo. A indústria cinematográfica mostrando o quê? Que o capitalismo era o bom, era o ideal, e que o socialismo era ruim, era negativo. Estes filmes teve uma forte contribuição ideológica para a formação da opinião pública. Nós aqui no Brasil éramos o quê? Alinhados ao capitalismo, a Hollywood. Então, esses filmes que todos vocês assistiram certamente ou vão assistir, têm a influência deste período aqui, dessa terceira fase da Revolução Industrial, não, da globalização, ok? E por fim, pessoal, nós temos a quarta fase, a nova ordem mundial, ou seja, é agora, é agora. Nós estamos falando de agora. E por que termina em 1989? Porque em 89 é quando cai o Muro de Berlim e marca simbolicamente o fim da Guerra Fria, ok? Lembrando que a nova ordem mundial, o conceito de globalização, ele se expande e começa a aparecer de maneira muito mais intensa. Porque agora, praticamente, o mundo inteiro é capitalista. Aqui na terceira fase, tu tinha o capitalismo e o socialismo. O processo de globalização, ele tem no seu DNA o capitalismo. Não te esquece disso. A globalização está no DNA dela, ela é capitalista. Então aquela divisão, aquela bipolaridade da terceira fase, digamos que impediu a expansão desse processo. Como na quarta fase agora nós falamos praticamente, em quase todos os países do mundo, de capitalismo, então nós vamos ter uma expansão.
E nós veremos que essa expansão ela vai trazer benefícios e malefícios. Ou seja, a globalização, pessoal, ela é contraditória. Não vamos cair naquilo de achar que vivemos numa aldeia global. Cuidado, pessoal. A globalização, ela é, antes de tudo, uma integração econômica, uma integração de mercados entre os países. Ah, professor, mas eu me lembro daquela música do John Lennon, Imagine um Mundo Sem Fronteiras. Isso é uma aldeia global. Sim, a música é uma aldeia global, mas nós aqui atualmente não temos isso. Pergunta para os mexicanos o que eles têm que passar para atravessar a fronteira com os Estados Unidos. Tem um muro separando os dois países. É um exemplo disso. Que globalização é essa? Que aldeia é essa que tem um muro separando os dois países? E lembrando, eles fazem parte do mesmo bloco econômico, o NAFTA, né? São algumas das contradições da globalização, ok? Então acompanhe aqui comigo. Outra questão importante, as transnacionais. Vamos lembrar, pessoal, que as transnacionais, elas são o principal, né, ou um dos principais agentes dessa globalização. Talvez podemos dizer isso, com certeza, né? É praticamente certo nós podemos afirmar isso, que as transnacionais hoje, elas possuem um poder maior que dos Estados. E do século XIX até o século XXI, elas ganham cada vez mais forças. Muitas políticas que os Estados fazem é para favorecer o quê? As transnacionais. E observem aqui um exemplo. Nós temos a comparação da velocidade, a relação tempo e espaço. Eu pergunto para vocês, o espaço no mundo ele continua o mesmo? Claro que sim, né, pessoal? A Terra continua a mesma. Porém, o tempo de deslocamento é o que modifica. Então, vamos lembrar. Aqui, ó, vocês podem olhar com mais detalhes, nós temos a comparação de períodos e a velocidade de transportes. O transporte, ele é um fator que também auxilia neste processo de globalização, também no processo de informação, ok? Acompanha porque isso aqui é importante. Outra questão essencial. Quando nós falamos das características da globalização, nós trabalhamos com a seguinte questão. Olha para cá. Os pilares desta globalização é o quê? O capital e a tecnologia. Como assim, professor? Quer dizer, então, que quem tem capital e tecnologia manda no mundo? Perfeito. Ô, professor, o Brasil tem tecnologia? Pouquíssimo. Tem capital? Sim, nós somos a sexta economia do mundo. Sexta economia do mundo, o Brasil, isso mesmo, em produção. Claro que isso não quer dizer praticamente nada em termos de qualidade de vida, até porque isso não mede a concentração dessa produção. Mas fiquem espertos, nós no Brasil temos capital, não temos tecnologia. Os países que eu mencionei na aula 7, da Europa Ocidental, Estados Unidos, Japão e agora a China, são os países que mais detêm capital e tecnologia. Logicamente, são os países dominantes no mundo que nós vivemos. Outra questão importante, o consumo, né, pessoal? O consumo baseado o quê? Nos produtos que nós utilizamos. Cada vez mais nós consumimos mais. E não se esqueçam disso, façam relações com isso. O consumo, ele traz uma degradação maior ao meio ambiente, certo? Lembra disso. Vamos lembrar também da formação dos blocos regionais ou dos blocos econômicos, é a mesma coisa. Vale lembrar que os blocos econômicos, eles não foram criados todos eles nesta fase atual da globalização. Não. A União Europeia, por exemplo, ela é discutida, né, de uma maneira diferente, desde a década de 50. Né? Outros blocos econômicos surgiram antes da década de 90. Mas, como o mundo inteiro praticamente torna-se capitalista, agora, na quarta fase, nós temos a formação dos blocos econômicos, que é uma forma o quê? Dos países se organizarem regionalmente para competir na economia mundial. Vale destacar alguns blocos econômicos. A União Europeia. A União Europeia é o bloco mais avançado que existe no mundo, avançado em termos de integração. Eles possuem, por exemplo, uma moeda única, o euro. Não é todos os países que adotam, mas
mas eles têm essa moeda única. Nenhum outro bloco econômico possui isso. Vale lembrar uma questão de atualidade. A União Europeia agora, em 2012, está sofrendo muito com uma crise econômica. Países como Espanha, Portugal, Grécia e Itália estão com um desemprego crescente. E as consequências, pessoal, elas vão ainda durar um bom tempo. O futuro da União Europeia, a curto prazo, é nebuloso. Não te esquece disso. Então, pessoal, vamos lembrar do Mercosul. Agora, vamos pensar o seguinte: a Venezuela, em 2012, entrou para o Mercosul. Por que ela entrou? Porque o Paraguai foi suspenso provisoriamente, em função de um golpe parlamentar realizado no país, certo? Vamos lembrar também de outros blocos econômicos. O NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. A CEI, que são os países que faziam parte da União Soviética, entre outros no mundo, ok? Outra questão, internacionalização dos fluxos de capitais, uma ampliação desses fluxos, ok? Outra questão, o neoliberalismo. O neoliberalismo, que é uma releitura daquele liberalismo clássico. O que ele prega? Quais são as suas características? As privatizações, ou seja, tirar do Estado o domínio das estatais. Arroxo salarial, diminuição de direitos trabalhistas. E outra questão que é muito importante, o Estado mínimo, ou seja, o Estado deve atuar minimamente na economia, ok? E por fim, as transnacionais, que nós tínhamos mencionado anteriormente e que agora nós vamos ver alguns exemplos de transnacionais. Olha lá, qual delas tu já utilizou alguma vez na vida? Te garanto que são várias. Sim ou não? Este primeiro aqui, vai dizer, né? Quem nunca comeu um McLanche feliz da vida, né? Olha lá, Coca-Cola, Adidas e assim por diante. Essas são as empresas que atuam no mundo inteiro. Transnacional pode também ser chamado, algumas vezes, de multinacionais, tá? Algumas pessoas chamam de multinacionais. As duas nomenclaturas se referem à mesma questão. Porém, o termo transnacional, ele é mais adequado, ok? Vamos lembrar sempre disso. E agora, pessoal, nós vamos pensar o seguinte: as transnacionais, elas atuam no mundo inteiro. Elas fizeram com que ocorresse uma nova divisão internacional do trabalho, a DIT. Qual é a grande questão? Até a década de 70, principalmente, década de 80, essas transnacionais, elas tinham a produção no seu país de origem. Vamos pegar um exemplo. O tênis Nike era feito nos Estados Unidos. O carro da GM, feito nos Estados Unidos. A Volkswagen produzia carro na Alemanha. E assim por diante. A partir da década de 80, ocorre o quê? 80 para 90. Uma pulverização deste processo produtivo. Vamos lembrar mais uma vez, o lucro, ele é o quê? A miragem do sistema capitalista. Então, agora vai ser o seguinte: onde tiver o maior lucro, tu vai produzir. Então, qual foi o processo que aconteceu? Os países desenvolvidos transferiram as suas fábricas, as suas unidades produtivas para os países subdesenvolvidos, né? Vamos pegar um exemplo disso, a fabricação do tênis Nike. Hoje, ele acontece aonde? Se tu tem um tênis Nike, pode olhar ali na etiqueta, eu te garanto. É Indonésia ou Vietnã. Comenta ali embaixo se eu estiver errado. Ou China, tudo bem, mas principalmente Indonésia e Taiwan. Se for Brasil com Z, não vale. Tem um esqueminha por trás disso que depois eu falo, ok? Então, não te esquece. O processo produtivo, ele mudou. Ele foi dos países desenvolvidos para os subdesenvolvidos. Hoje, produzir tênis Nike, por exemplo, no Vietnã, tu tem uma mão de obra muito barata, o que nos Estados Unidos seria muito mais cara. Portanto, onde é que o lucro é maior? Produzir Nike nos Estados Unidos ou no Vietnã? Na Indonésia? Lógico que é no segundo caso. Portanto, esse processo produtivo gera um lucro que volta para esses países. A sede dessas transnacionais continua nos países desenvolvidos. O escritório da Nike continua nos Estados Unidos, mas as suas unidades, as suas fábricas estão espalhadas no mundo inteiro, onde der mais lucro. Essa é a grande questão que tem que associar.
Certo, pessoal? Então, fica muito antenado nessa relação, porque hoje em dia perdeu o sentido de dizer, eu tenho um produto, ele é importado. Tu vai dizer, importado da onde? Da Indonésia? Do Vietnã? Isso aí é uma questão importante e interessante de analisar. Certo, turma? E por fim, mais uma questão relacionada a este tema. Olha lá. Quando nós falamos no caso do Brasil, vamos pensar a GM. A GM, ela tem fábricas em vários lugares. No Rio Grande do Sul, por exemplo, no município de Gravataí, tem uma fábrica da GM. Esta fábrica aqui, ela dá lucro. A fábrica original da GM lá nos Estados Unidos, ela não dá lucro, ou dá um lucro muito pequeno. Quais são os fatores? O de localização, ou seja, a mão de obra aqui é mais barata e o próprio governo incentiva nessa questão, certo? Bom, pessoal, então tá, né? Vocês esperaram aí. Eu disse que eu ia falar o Brasil com Z. Sabe qual é a grande questão? Quando nós temos um tênis Nike com uma etiqueta de Brasil com Z, é porque um processo produtivo mínimo, muitas vezes, de só colocar a etiqueta, ocorre no Brasil. Essa é a grande questão, ok? Então, não te esquece disso. Feito, pessoal? Então, na aula de hoje, nós trabalhamos com globalização. Nós vimos o quê? O surgimento, as fases, as características e os principais agentes deste processo, que continua, ele não para, ele está ainda em expansão. Nós estamos hoje numa fase e ela, pelo visto, está cada vez o quê? Indo mais à frente. Nós não temos uma noção de até onde ela vai. Esta é a globalização. Feito, pessoal? Então tá, encerramos agora este nosso ciclo de aulas de revisão. Espero que tenha ajudado muito vocês, para vocês conseguirem ir muito bem nas provas de geografia dos vestibulares que vocês vão realizar. Boa prova, um abraço e até mais. Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece em nossos cursos: YouTube, Twitter e Facebook. aulalivre.net, seu portal de cursos grátis.